Hoje é terça-feira, 21 horas. Aqui estamos para mais um programa Tejanos é Agora, desta vez sobre o Rotary Clube de Santarém e quem melhor do que o seu presidente para 2023-2024, José Alberto Pereira, para estar connosco aqui durante alguns minutos à conversa. Este programa, como sempre, é transmitido pelos nossos canais do YouTube, do Facebook e também do agora chamado X, antigo Twitter. E tem, neste caso, hoje, esta semana, a minha moderação, de Francisco Mendes, e a parte técnica a cargo do Nelson Ferrão. Bem-vindo, José Alberto Pereira. Eu começaria por transcrever, ou neste caso dizer, uma frase que de alguma maneira define o movimento rotário: desenvolver atividades de serviço voluntário, de caráter humanitário e de solidariedade social. Na realidade, José Alberto Pereira, o que é o movimento rotário? Toda a gente já ouviu falar em rotários, mas muitas vezes não temos perfeita consciência do que é realmente e para que serve esse movimento. Ok. Boa tarde, antes de mais, obrigado, Francisco, por nos teres convidado. É um prazer estar aqui convosco. O movimento rotário é uma organização não governamental fundada em 1905 por 4 pessoas em Chicago, num pequeno escritório de um advogado chamado Paul Harris. A ideia de base inicial era discutir os temas prementes na atualidade da altura e apoiar as pessoas que necessitavam de ajuda, e naquela altura eram muitas nos Estados Unidos. A partir daí, o movimento cresceu. O tipo de clube, de tertúlia, se quiserem, rapidamente se difundiu nos Estados Unidos. Era uma tertúlia com regras, era um clube com funções, com presidente, com secretário, com tesoureiro, com um protocolo, aquilo que os ingleses chamam Sergeant in Arms. Tinha uns determinados rituais e começou a ir para a rua. Começou a ir à procura de pessoas que tinham necessidade. Para além do advogado Paul Harris, os outros 3 eram comerciantes também. Portanto, naquela altura eram pessoas que tinham algumas posses, pelo menos acima da média. Não eram milionários, mas eram pessoas com algum dinheiro. E, portanto, usavam esse dinheiro para apoiar as pessoas que tinham necessidades, e havia muitas. Hoje ainda há, mas naquela altura era bastante gritante. Uma das primeiras conquistas, uma das primeiras batalhas dos rotários, se quisermos, que se mantém até hoje, é a luta contra a poliomielite. Naquela altura, a doença era um flagelo, atacava sobretudo crianças e jovens. Muitos de nós ainda nos lembramos, pelo menos os mais antigos, das crianças com aparelhos metálicos, muitas vezes com deformidades, muitas vezes com esses aparelhos a prolongarem a sua presença quase até ao fim da vida. E, portanto, esta foi uma das primeiras grandes campanhas dos rotários. Vamos acabar com a polio, algo que ainda hoje lutamos, e eu já mais à frente falo quais são os efeitos que nós temos vindo a ter com isso. Mas já agora, desculpa que estás a falar sobre essa questão, faz alguma confusão ao comum dos mortais, como costumamos dizer, que depois de a medicina ter ultrapassado mundialmente, até mais em meios que nós dizemos mais civilizados, mas também mundialmente, tantas doenças, como é que a poliomielite ainda continua, ao fim de mais de uma centena de anos, a ter que ser uma das preocupações do movimento rotário, não é? A poliomielite, em termos de doenças e de combate às doenças, não é a única preocupação dos rotários. Os rotários estão muito ativos, por exemplo, em África, na luta contra a malária, contra outras doenças. Estiveram extremamente ativos e ainda hoje estão no apoio e na luta contra o Covid, assim como já tinham estado muito ativos na luta contra a SIDA, por exemplo, ou contra a gripe das aves, que se suponha que alterada seja a próxima pandemia. Portanto, de qualquer maneira, a polio é extremamente emblemática
Um dos objetivos do movimento rotário é dar a doença como extinta, e é preciso ver que neste momento a Organização Mundial de Saúde só tem uma doença dada como extinta, e essa doença é a peste negra, que afetou a Europa e outras geografias no meio da Idade Média, século XIV, século XV, eventualmente. E, portanto, o problema é que nós, por exemplo, em 2005, na altura que estávamos a celebrar o centenário, tínhamos praticamente a doença controlada e reduzida, e apareceram novos casos. E hoje em dia vão aparecendo novos casos, sobretudo nas montanhas do Afeganistão e do Paquistão e na selva da Papua Nova Guiné. Relativamente à polio, e com o apoio do Sr. Bill Gates, cujo pai era rotário, o Bill Gates estabeleceu um acordo connosco em que, por cada dólar que os rotários consigam captar, o Bill Gates coloca 3 ou 4, não tenho a certeza se são 3 ou são 4. Isto permite-nos qualquer coisa espetacular como isto. O problema da polio é, cada vez que surge um caso, é preciso, o mais rapidamente possível, vacinar as pessoas que estão à volta. E neste momento nós conseguimos ter equipas em praticamente todo o mundo que permitem que sempre que surge um caso, com um espaço máximo de 24 horas, esteja lá uma equipa em qualquer ponto do mundo, esteja lá uma equipa a vacinar as pessoas que rodeiam as pessoas que surgem infectadas. Isto é realmente uma coisa fantástica, que as pessoas não sabem, é um nível de prontidão que é raríssimo encontrar em qualquer parte, em qualquer situação, que é óbvio que parte do esforço dos rotários, dos profissionais de saúde que voluntariamente trabalham com os rotários, e é obviamente alavancado pelo dinheiro do senhor Bill Gates, porque sem isso nada seria possível fazer. Já falámos aqui sobre duas intervenções dos rotários a nível mundial, para já estamos a falar em geral, portanto na área da saúde, neste caso, poliomielite e outras doenças, e na área da solidariedade, que ainda não desenvolvemos muito, mas na área destas doenças, esse não será certamente um papel muito de rotários portugueses, ou é também? É também papel de rotários portugueses. Hoje em dia, atendendo até às condições de saúde e do Sistema Nacional de Saúde do nosso país, que muita gente critica, mas que é seguramente, e dito por técnicos da especialidade, o melhor da Europa, dos países da Europa do Sul, muitas dessas intervenções não são necessárias de qualquer maneira. Basta dizer que durante os tempos do Covid, o movimento rotário em Portugal, e nomeadamente o Rotary Clube de Santarém, esteve bastante ativo em disponibilizar, oferecer a IPSS, a outras entidades, equipamentos, máscaras, uniformes, vários equipamentos para proteção das pessoas, dos profissionais que trabalhavam e até dos utentes, por exemplo, de lares, etc. E tal. Nós normalmente, aquilo que nós não fazemos é andar nas primeiras páginas dos jornais, procuramos dar nota da nossa atividade, mas o nosso objetivo não é propriamente sermos elogiados ou sermos destacados por aquilo que fazemos. O nosso objetivo é claramente trazer algum aporte de valor às pessoas das nossas comunidades. Portanto, então é uma ajuda desinteressada, obviamente, como normalmente qualquer trabalho voluntário, não é? Claro. Desinteressada, mas que não se procura manifestar muito, mas faz um trabalho de sábado por trás, digamos assim. Mas o movimento rotário é muitas vezes, pelo menos eu tenho a sensação disso, ou era no passado, tu dirás se achas que continua a ser ou não, talvez por essa origem que tu disseste, a partir de um advogado e de pessoas sem dificuldades financeiras, é visto um bocadinho como um pouco elitista e um pouco distante, dessa forma um pouco distante. É assim, o movimento rotário é alvo de muitos estereótipos provindos de interesses
que não gostam da intervenção de quem faz, de quem no terreno mostra coisas e não se preocupa muito em recolher louros. Há muitos setores que conectam o movimento rotário com outro tipo de entidades, as ditas sociedades secretas e não sei o quê. Isso é completamente vazio e obtuso, porque nada disso se prende com aquilo que são os nossos objetivos e com aquilo que são as nossas atitudes. Quando estás a falar nesses movimentos secretos, estás a falar em particular da maçonaria? Sim. Sim. É óbvio. Quando não há enquadramento em determinadas filiações e o trabalho é feito ao nível de uma estrutura que é mundial, a tendência é colar-lhe um rótulo, porque o trabalho que nós fazemos é um trabalho eficaz, é um trabalho efetivo. É preciso ver, por exemplo, a seguir aos fogos de Pedrógão, a seguir aos fogos florestais, como é habituado. Muitos rotários, zona de Leiria, zona de Pombal, zona de Coimbra, zona da Guarda, zona de Viseu, andaram fins de semana seguidos a plantar árvores, a tentar reflorestar aquelas zonas. Provavelmente não viste uma notícia sobre isso, mas também não tens que ver. Nós não estamos cá para sermos notícia de primeira página. Nós estamos cá para fazer as coisas acontecer, para tentar ajudar a mudar o mundo para melhor e para tentarmos mudarmos a nós próprios também um bocadinho para melhor, porque imperfeitos somos todos. Não é? É mais por aí. Nós não estamos muito preocupados, não sei o quê. Epá, se há elitistas, se há elitismo, epá, é assim. Uma coisa é certa, a entrada nos rotários é feita por convite. Não é? Existe uma abertura, inclusive no nosso site, no Rotary.org, as pessoas podem nos contatar. Agora, nós devemos prevenir-nos relativamente às pessoas que querem entrar. Nós não estamos interessados em pessoas que queiram usar os rotários para fins políticos ou outros, não estamos. Os rotários não servem para isso. Os rotários são perfeitamente apolíticos. O Rotary Clube de Santarém faz este ano 60 anos. Se não fosse apolítico, tinha durado quê? Um ano? Nem tanto, se calhar. Para cumprir a sua missão, os rotários têm que se dar bem com toda a gente. Qualquer que seja o seu credo, a sua raça, a sua posição política, o seu clube desportivo, o que quer que seja. Seja. É essa questão, depois talvez no final, e dependendo do tempo que aqui a nossa conversa demorando, talvez voltemos mas eu gostava de retomar um bocado o princípio da conversa, porque a conversa influiu no outro sentido. Portanto, com a expansão mundial com a expansão mundial do movimento, o movimento entrou na Europa através da Irlanda, por causa da década de 1910. Em Portugal, o movimento vai fazer agora 100 anos, em 2025, portanto, entrou em 1925 em Lisboa, pela mão dos Rotários de Madrid, e, portanto, o movimento expandiu de tal maneira que hoje somos, incluindo rotários, rotaracts e interacts, e eu explico. Interacts são os jovens rotários entre os 12 e os 18 anos, portanto, maioritariamente alunos do ensino secundário. Rotaracts são os jovens rotários entre os 18 e os 35 anos, e rotários são os companheiros, que é como nós nos chamamos uns aos outros, acima dos 35 anos. E neste momento, juntando tudo, andamos perto de 1,5 milhão de pessoas no mundo inteiro. Estamos presentes em 220 países. Em 220 países, organizamos-nos em clubes e temos neste momento cerca de 60 mil clubes no mundo inteiro e somos, e isto é muito importante, somos a única organização não governamental com assento permanente na Assembleia Geral das Nações Unidas. E isto também é interessante. Somos porquê? Porque um dos pilares da ação rotária é promover a paz e a concórdia.
E exatamente por causa disso, porque sempre tivemos nas nossas fileiras pessoas de grande valia, ministros, presidentes, primeiros-ministros, diplomatas, os rotários estiveram na gênese de algumas entidades muito importantes. Quando em 1937 foi criada em Genebra a Sociedade das Nações, foram rotários que tiveram na base, obviamente representando os seus países, que tiveram na base do acordo para a fundação desta Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, como lhe chamam alguns, que depois resultou na Organização das Nações Unidas. Nós falamos agora muito de Israel. Os únicos acordos válidos relativamente a Israel foram os acordos de Camp David. Nos acordos de Camp David intervieram 3 pessoas: Jimmy Carter, Anwar el-Sadat, presidente do Egito, e Menachem Begin, primeiro-ministro israelita. Todos os 3 eram rotários. E isto cria uma predisposição para nós trabalharmos em prol de um bem comum, para nós trabalharmos pela paz do mundo. Não é só palavras ocas, é, na prática, trabalhar. Isto ficamos já com uma compreensão mais ou menos completa do que é o movimento rotário a nível mundial e em Portugal também. Antes de entrarmos na parte mais específica de Santarém, só compreender um bocadinho melhor como é que funciona a estrutura. Tu já disseste que existem primeiro o Interact, depois o Rotaract e depois o movimento, os grupos rotários, os clubes, melhor dizendo, os clubes rotários. Os clubes organizam-se por distritos. Portugal tem 2 distritos, um distrito de Leiria para baixo, que inclui as ilhas, que é o distrito de 1960, e um distrito de Leiria para cima, que é o distrito de 1970. Porque essas duas datas? Não sei, uma divisão, sinceramente, não sei responder. Mas isso não tem a ver com os códigos? Não, os números são códigos. São códigos, por exemplo, o distrito, não sei se sabes, mas eu vou todos os anos ao Nepal, tenho um grande relacionamento com rotários do Nepal, o distrito do Nepal, que há para aí 10 ou 15 anos se autonomizou da Índia, que tinha imensos, e tem imensos distritos rotários, é o distrito 3292, o distrito Nepal-Butão. É um distrito extremamente dinâmico, extremamente dinâmico. Bom, portanto, estrutura, já falámos então, Interact, Rotaract e clubes rotários em geral. Muitos clubes que, como disseste, pelo mundo fora, em Portugal também. Em Portugal, quantos é que são? Creio que não referiste. 60 e tal neste momento no 1960 e 70 e tal no 1970. Portanto, 60 e tal no sul, 70 e tal no norte. Não sei os números concretos. Sim, à roda disso. E como é que se dá, quer em Portugal, quer no mundo, como é que se dá o relacionamento e as ações conjuntas ou não entre esses diferentes clubes? Muito bem. Eu devo dizer que uma das coisas que eu adoro no relacionamento com os rotários no Nepal, em qualquer cidade, Katmandu, Pokhara, Chitwan, Damauli, onde quer que seja que haja clubes, eu sinto-me em casa. É uma coisa incrível, mas, não é descritível. Tu talvez sejas, diria eu, um caso especial nisso, porque por outros motivos também teus e profissionais andas pelo mundo fora e, portanto, convives com esses outros clubes rotários, mas provavelmente nem em Santarém no passado, nem noutros clubes existirá esse relacionamento tão aberto por essa forma. De qualquer maneira, há relacionamento, mesmo à distância, há ações conjuntas. Sim, e não existe, e repara uma coisa, não existe porque muitas vezes faz falta algum efeito arrancador, não é? Repara uma coisa, o Covid foi com certeza uma tragédia. De qualquer forma, trouxe algumas coisas boas. E uma das coisas boas que o Covid trouxe foi a possibilidade de nós reunirmos por via remota. Aqui há um mês ou 2, nós temos um companheiro que é o António Freitas, que é casada com aquela nossa amiga que é médica e cantora lírica, a doutora Hélia Castro,
E o António Freitas reside neste momento por motivos profissionais em Angola, em Luanda. E nós, há uns meses, fizemos uma coisa espetacular, que foi a primeira coisa que foi feita. Nós fizemos o desafio ao António, o António aceitou e a reunião correu bastante bem. Fizemos uma reunião do Rotary Clube de Santarém, liderada pelo António Freitas, a partir de Luanda. E isto não tem nada de mais. Hoje em dia, a tecnologia, quando eu ouço as pessoas dizer telemóveis na escola, não sei o quê, não sei quantos... Não. Nós temos que pôr a tecnologia ao nosso serviço. E a tecnologia existe para isso mesmo. Nós criamos a tecnologia para nos servir, não é para sermos escravos dela. Portanto, nesse sentido, a tecnologia existe para nos aproximar. Eu tenho imensas reuniões, por exemplo, nós estamos agora a acompanhar um projeto no Quénia, em Nairobi, de apoio a crianças de rua. Todos os domingos eu tenho uma reunião online. Nunca me passaria para a cabeça ir a Nairobi todos os domingos. Eu não tinha dinheiro para isso. Gostaria, mas não tinha dinheiro. Não é? Nós temos reuniões online todos os domingos. Estamos agora a trabalhar na sustentabilidade do projeto. A malta que está lá a trabalhar no campo são rotaracos, portanto é malta nova, jovem, disponível, tem os seus trabalhos e revezam-se para apoiar aquelas crianças entre os 8 e os 12 anos. O que é que eles ganham com isso? Nada. Zero. Inclusive, ganham algum desconforto, porque, por exemplo, já houve crianças muçulmanas que os avós lhe disseram: vocês aqui ensinam a doutrina islâmica, ou a gente tira os nossos netos de cá. E eles disseram: não, a gente aqui é escola normal, pública, não ensinamos nada. Nada mais que isso. E, obviamente, os senhores tiraram de lá os netos, é a opção deles, com certeza. Está tudo bem. Estás a ver? Claro. Nesta questão da estrutura, e passando agora um bocadinho aqui a Santarém, também, acabou de acabar, desculpa o quase pleonasmo, a Semana Mundial dos Interacts. Aqui em Santarém isso também foi vivido, ou a parte Interact aqui em Santarém não tem grande relevo, ou não tem muitos membros? Bom, nós fizemos uma coisa em Santarém no aniversário do clube, 20 de setembro de 2023, que foi única. O nosso governador estava de boca aberta. Que nós emblemamos na mesma cerimónia 20 e tal Interacts. Não sei se 22, se 23, se 24. Isto nunca tinha acontecido no distrito. Nunca. Os nossos Interacts... Tu quando falas, desculpa só esclarecer, quando falas do distrito... Estás Emblemar é no distrito de 1960, exato. Emblemar, também para explicar, emblemar é colocar o pino na lapela, o que significa a entrada formal no movimento. Mas isso aqui no Clube de Santarém? Nos Interacts de Santarém. Nós temos 2 Interacts de Santarém. Temos um Interact genérico associado ao clube, que é o Interact comunitário de Santarém, e temos um Interact específico, que tem muito a ver também com o facto da doutora Adélia Esteves, que é diretora do agrupamento de escolas Sá da Bandeira, ser nossa companheira há uns anos e ser incansável neste projeto, temos um Interact de escola, que é o Interact Clube Escola Sá da Bandeira. Por exemplo, no Nepal, a maioria dos Interacts são Interacts de escola, nomeadamente de colégios. Eu gostava de ter mais Interacts de escola em Santarém, não sei se vou ter tempo, porque isto ao fim do ano muda tudo. E, portanto, eu ao fim do ano vou tratar de outras coisas, não é? Mas gostava, porque acho que é um modelo muito interessante e neste ano está a funcionar maravilhosamente. O Interact Sá da Bandeira está a fazer coisas ótimas. Por exemplo, pegaram-nos nas crianças do Lar de Santo António, foram com eles na noite de Halloween pedir o pão por Deus e tiveram um sucesso retumbante. Antes disso já tinha havido uma miúda aqui de Santarém que tem um problema de saúde. Eles agora gostam de fazer uma coisa chamada Arraiais, que é as nossas festas de dantes, mas eles chamam-lhe Arraiais, e conseguiram captar fundos de uma forma muito interessante para tentarmos ajudar a miúda. É tudo trabalho deles. E mais, eles adoram, porque se sentem responsáveis, porque se sentem ativos
E no fim o sucesso é deles. Não é nosso, não é meu, não é de ninguém, o sucesso é deles. E, portanto, nós com os Interact estamos a trabalhar de uma forma incrível. Sobre os Rotaract, já tivemos aqui o Carlos Assunção, que nos explicou o trabalho que tem estado a fazer, que teve a transmissão de tarefas, que é, como vocês chamam, a tomada de posse, no fim de contas, exatamente, sim, noutras entidades, teve a transmissão de tarefas em 27 de junho passado. E tu estavas a dizer há pouco que, passado um ano, tudo muda e, portanto, tu deixarás de ser o presidente. Claro, exatamente, do clube. Com certeza. Achas que, é claro que isto não é determinação tua, é dos rotários em geral. Não, isto é uma norma. É uma norma em geral. E, portanto, tu achas que um ano é tempo suficiente para se fazer algum trabalho significativo? É sim. Isto não é muito nem pouco tempo. É o tempo que nós temos e é tudo uma questão... Nós em Portugal, nós somos péssimos numa coisa. Nós somos péssimos a planear. Nós não planeamos. Nós somos ótimos a arranjar soluções quick wins porque nós não planeamos. Se eu sei que tenho um ano, eu tenho que fazer as minhas coisas ao longo de um ano. Aquilo que eu quero aportar ao clube, tenho que o fazer durante um ano. O que eu não fizer, não vou fazer. Já está definido quem vai ser o presidente no próximo ano. Ótimo. Eu tenho que fazer duas coisas. Tenho que deixar o clube nas melhores condições e tenho que passar o clube nas melhores condições para ele poder continuar o trabalho que tem vindo a ser feito, assim como o Marcelo Morgado fez comigo, por exemplo. Marcelo Morgado, que foi o presidente do Rotaract. O presidente antes de mim, exatamente. E que já tinha sido o Rotaract também, quando era um pouco mais novo. Não é? Mas essa questão do um ano, apesar de, é claro que, como eu referia, não és tu que vais alterar isso nem nada disso, mesmo que tivesses uma opinião diferente, não poderia ser. Não tenho. Mas não te parece que, uma vez que até muitas vezes em muitos clubes, e em Santarém creio que isso acontece também, acaba por haver repetições de presidentes ao fim de 2 ou 3 ou 4 anos, não te parece que seria melhor ter um mandato um bocadinho maior e não acontecer isso? Então, mas vamos lá ver uma coisa. Não. Vamos lá ver uma coisa. Nós somos um clube com 60 anos. Era muito difícil não haver representações de presidentes. Nós agora temos números redondos de 30 companheiros ativos. Era muito difícil não haver representações de presidentes. Eu tenho companheiros a residir no estrangeiro. É muito difícil dizer, podes ser tu o presidente. É muito difícil, eu até lhe posso dizer, mas provavelmente eles vão me dizer, este ano não tenho condições. Não é? Portanto, tudo isto parte do critério da razoabilidade. A mim isso não me aflige. Falavas há bocadinho que o Rotary Clube de Santarém está a comemorar, ou comemorou no passado dia 20 de setembro, os seus 60 anos. Aliás, sim. O clube foi criado no ano em que eu nasci, uns meses depois de eu ter nascido. O que é que este ano, que é um ano de comemoração desse número redondo, o que é que tu já fizeste, ou o Rotary fez ao longo deste ano e pensa continuar a fazer de ações mais locais, no âmbito certamente da solidariedade também e dos fins a que o Rotary se destina? Ora bem. Qual é o plano de atividade que te contas? Sim, sem problema. Ora bem, primeiro, nós acreditamos que a equipa no qual eu me incluo, porque eu não sou o dono do clube, eu costumo dizer que eu não sou o número 1 do clube, eu sou o último, porque é a mim que me compete ir motivar as pessoas que estão a trabalhar connosco, não é? Pronto. Aquilo que nós pensamos é que é muito importante, e eu tenho essa experiência do Nepal. Eu vou aqui contar uma pequena história, se me permites. Eu cheguei ao Nepal em 2021 e tinha mandado uma série de mails para clubes rotários, ao qual ninguém respondeu. Eu ia um bocado aborrecido. Cheguei a Katmandu e fui com uns amigos meus locais visitar a Katmandu Durbar Square, que é realmente uma maravilha de monumentos, de templos, de palácios, etc. E um dos melhores sítios para ver aquilo é um restaurante, um café panorâmico.
que está num terceiro andar, ou quarto, ou quinto, já não sei, num dos edifícios que dá para a praça. E, portanto, eu lá subi, cheguei lá acima, tiramos fotografias e, de um momento para o outro, olho para o lado e estão uns tipos sentados e um deles está com um blusão, com uma valente roda rotária nas costas do blusão. E é óbvio, eu olhei para aquilo e fui meter conversas com ele. Disse, sou rotário de Portugal. Eu também tenho a vantagem de falar razoavelmente inglês. Sou rotário de Portugal. Tenho andado a contratar, mas não é. Nós somos do Rotary Club New Road City, Katmandu, e vamos ter uma reunião agora daqui por 5 minutos. Queres vir? Onde é que é a reunião? Olha, aqui no restaurante ao lado. Era mesmo na sala por onde nós tínhamos de passar. Isso foi a primeira reunião que eu tive com os rotários do Nepal. A partir daí, não parou mais. Nós hoje já estamos geminados com um clube, que é o Matrimônio Baluatar, de Katmandu. Temos mais clubes que se querem geminar connosco, mas eu acho que nós não temos que nos geminar com eles todos. Há mais clubes em Portugal com disponibilidade para isso. Mas o que se passa é que aquela gente não tem qualquer espécie de vergonha de afirmar em toda a parte que é rotário. Para eles ser rotário é um prestígio. É algo de que se orgulham. E muitas vezes nós, e não estou a falar do Rotary Club de Santarém, estou a falar do movimento rotário a nível português e a nível europeu, nós, volta na volta, se vamos a um jantarinho, metemos timidamente um minúsculo emblema e pouca conversa, que ninguém tem que saber o que é que eu sou ou o que é que eu deixo de ser. Nós pretendemos ser agentes de mudança nas comunidades em que nos inserimos. Agentes de mudança positiva. E daí que não temos que ter problema em afirmarmos como rotários. Mas para isso precisamos de ter orgulho em ser rotários. Se nos sentirmos bem em ser rotários. E esse é o meu primeiro objetivo. Levar a que os companheiros voltem a ter orgulho em ser rotários. O meu segundo é abrir cada vez mais à comunidade. E de que maneira? Hoje em dia, nós somos permanentemente bombardeados com notícias falsas. Somos permanentemente bombardeados com catástrofes à hora de jantar, mortos, estropiados, crianças assim, crianças assado. Tudo faz parte de uma coisa chamada guerra híbrida. Tudo isso nos está a dar cabo da cabeça desde o tempo do Covid, passando pela guerra da Ucrânia, acabando agora em Israel. A saúde mental dos portugueses, se calhar, nunca esteve tão mal, em termos genéricos. As pessoas andam assustadas e preocupadas com todas as situações, desde saúde, desde economia, desde segurança, o que quer que seja. Então, aquilo que nós podemos fazer é tentar trazer pessoas com conhecimentos tecnicamente muito competentes que abordem esses assuntos de uma forma positiva e explicar às pessoas que não vamos morrer todos amanhã, pelo menos não vamos morrer todos ao mesmo tempo. Para isso, em julho, tivemos cá o professor Henrique Lopes, que é neste momento vice-presidente da Unesco para a Educação na Saúde em Paris, e que nos falou sobre saúde global. Em agosto não conseguimos ter, em setembro foi o aniversário do clube, em outubro foi o aniversário da Casa da Amizade, em janeiro voltaremos a esse tipo de situações. Janeiro, fevereiro, março. O que é que nós queremos? O que nós queremos é trazer cá pessoas que possam ser um apoio para a comunidade. Ainda no dia 31 de outubro, fizemos o nosso primeiro evento rotário no cartaz, porque esse é o outro elemento extremamente importante. A comunidade do Rotary Club de Santarém não é só a comunidade da cidade de Santarém. Santarém não é um concelho urbano, Santarém é um concelho rural. E nós temos que ter em conta que em Pernes, que em Alcanede, que nas Abitureiras, no Val de Santarém, onde quer que seja, há gente com muito valor.
E mais, não há clubes rotários no Cartacho. Então é nossa incumbência levar a missão, levar a mensagem rotária ao Cartacho. Mas os clubes têm um limite territorial estabelecido ou não? Não. Portanto, vocês, Santarém, do Rotary Clube de Santarém, podem exercer a vossa atividade, solidariedade, esclarecimento, de abertura à sociedade, no Cartacho, em Alcanena, em Coruche, noutros locais. É assim, não devemos fazer isso. Porque no Cartacho, sim. Agora, por exemplo, em Coruche, existe um clube em Almeirim. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu já tive pessoas a dizer, mas pá, eu gostava de ir para os rotários. Ok, tudo bem, que é assim, para os rotários, eu dou uma chamadinha ao meu amigo Arnaldo Charim, que é este ano o presidente do Rotary de Almeirim, e digo, pá, tenho aqui um amigo que gostava de ir para os rotários, queres falar com ele? Isto é tudo uma questão de bom senso e de atitude ética. Não é? Isto eu não estou a vender imóveis, não é? Eu estou a trabalhar com pessoas para a vida. E se eu não tenho uma postura ética, como é que eu estou à espera que as pessoas a tenham? Não pode ser. Mas no dia 31 de março, no Cartacho, tivemos lá o Sr. Tenente-General Marcos Serronha, que foi falar sobre responsabilidade social nas organizações e sobre especificamente o caso da Cruz Vermelha Portuguesa. E tivemos lá uma série de pessoas, inclusive o diretor da Cruz Vermelha Portuguesa aqui em Santarém. E, portanto, tudo isto são aporos para a comunidade. E toda a gente gostou, porque a gente não está lá para dizermos nós somos os maiores. Nós queremos é servir as pessoas. Pois, porque vocês nessas ações vão para além da questão da solidariedade e da ajuda, não é? Eu estava-me a lembrar, por exemplo, de uma ação que tiveram com o coronel Fernando Jacinto Ferreira sobre... Exatamente, o RGPD, exatamente. Pá, é assim, e depois nós temos prata da casa. O Fernando é ótimo. O doutor António Gaspar já teve várias intervenções. O doutor António Gaspar é um juiz jubilado, é uma pessoa que sabe coisas infindáveis. Já tivemos uma ação sobre apoio dos bebés recém-nascidos, com uma moça que é enfermeira e que tem esses cuidados ao domicílio. Tivemos há pouco tempo uma ação sobre Alzheimer. Nós estamos sempre a tentar acrescentar valor. Outra questão que é importante aqui falarmos é sobre a Fundação Rotária, até porque estamos no mês de novembro, que é o mês da Fundação Rotária, não é? Como é que se distinguem estas questões de clubes rotários, Fundação Rotária? Como é que interliga? Vamos lá ver. O mês de novembro é o mês da Fundação Rotária Internacional. A Fundação Rotária é a gestão objetiva dos fundos que passam pelos rotários. Não é? Há muito dinheiro que passa pelos rotários. Esse dinheiro tem que ser bem gerido, tem que ser bem aplicado. Os rotários têm um modelo muito exigente e muito rigoroso de aplicação de fundos. Não é alguém que liga para lá e diz assim, eu quero abrir uma escola aqui em Katmandu, e alguém lhe diz, olha, espera aí, vai um pombo correio com um pacote de dinheiro e ele vai-te pousar em cima da cabeça. Não, isso não funciona assim. Existem projetos, e esses projetos de dimensão internacional chamam-se Global Grants, ou seja, subsídios globais, e esses projetos implicam a participação de vários países e implicam um conjunto de requisitos extremamente exigente. Por exemplo, projetos que têm necessidade de apresentação de estudos de impacto ambiental, de estudos económico-financeiros, históricos e previsionais, toda uma série de coisas que muitas vezes, se muitos empresários tivessem que apresentar esse tipo de projetos para se candidatarem a fundos comunitários, qualquer primeiro-ministro que estivesse em funções já tinha ido à vida. Portanto, isso é extremamente criterioso. Para além disso, faz-se uma coisa que normalmente cá em Portugal não se faz.
que é, depois de aprovado o projeto, a libertação do dinheiro é feita a pouco e pouco e mediante acompanhamento da evolução do projeto. Ou seja, não é liberta-se o dinheiro e fazes aquilo que quiseres. E há projetos espetaculares. Diz. Mas, por exemplo, se... Não podes completar o que ias dizer, mas introduzo já esta questão. Se o Rotary Clube de Santarém ou qualquer outro clube quiser e necessitar e fizer todo o sentido, apoiar alguém em particular, alguma instituição com algum trabalho em particular, não o pode fazer, tem que passar por essas normas? Claro que pode. E não, estamos a falar de projetos de grande dimensão. Claro que pode. E se for o caso disso, podemos fazer um projeto desses. Por que não? Por que não? Vamos supor uma coisa. Aqui há uns tempos, e nós também fizemos isso com a APP-ACDM, o Rotary de Almeirim fez isso também com a Crial, houve mais clubes que fizeram isso. Eu não sei bem o nome da sala, mas é a sala, daquelas salas sensoriais para para as associações de apoio às pessoas com handicap. Shenzhen, não sei o nome específico. Mas isso é feito com base em projetos. E os rotários têm uma longa tradição de apoiar esse tipo de equipamentos. Localmente. Uma questão que também ainda não acabámos propriamente as ações para 2023, 2024, mas uma questão que se põe e que vem agora aqui a propósito é, normalmente nas associações, nas instituições não governamentais, um dos grandes problemas é que essas instituições não têm dinheiro sequer para elas próprias sobreviverem, quanto mais para ajudarem os outros. De onde é que vêm essencialmente essas receitas dos rotários? Os rotários estão em transformação. Nós, neste momento, as nossas receitas são cotizações. Os prémios escolares, o ano passado, creio que foram parcialmente apoiados por uma entidade pública. Há 2 anos tinham sido maioritariamente apoiados por entidades privadas. Eu espero que este ano possam voltar a ser apoiados por entidades privadas, não sei. Mas uma coisa é certa. Muitas vezes as empresas ainda não viram bem o interesse estratégico de apoiar iniciativas destas. Nós temos... Uma coisa é a Rotary Foundation Internacional, mas em Portugal existe, há muitos anos, uma coisa chamada Fundação Rotária Portuguesa. E a Fundação Rotária Portuguesa tem também há muitos anos Estatuto de Utilidade Pública. Isto significa que qualquer recibo de um donativo, de um apoio para uma bolsa de estudo, para um prémio escolar, para apoiar uma entidade, para apoiar um projeto, que os rotários imitam uma empresa, um recibo emitido por uma entidade com utilidade pública tem uma majoração fiscal significativa. E nós temos que entender uma coisa, sem qualquer espécie de comparação depreciativa. Normalmente, quando os rotários abordam as empresas, nós não queremos propriamente uma esmola, nem queremos algo que não tenha retorno. Nós hoje em dia temos redes sociais poderosas, temos capacidade de divulgar positivamente a imagem dessa empresa, temos acesso a meios de comunicação, não temos aqueles que gostaríamos, mas se calhar para alguns não somos tema, tudo bem. Mas a nível nacional e internacional temos possibilidade de dizer esta situação foi feita com o apoio da pessoa tal.
E isto é relevante. Eu trabalhei durante 15 anos no marketing de um banco, sou professor de marketing na universidade, sei qual é o peso destas coisas. Outra, e é relevante com certeza. Outra, só para terminarmos o que estávamos a falar, o plano de ação 2023-2024, não sei se há alguma coisa que ainda venha agora para os próximos meses e queiras destacar. Não? É assim, para já é isto. De qualquer maneira, nós, por exemplo, no mês de outubro, fizemos 7 eventos. É uma coisa completamente inaudita. 7 eventos e 2 jantares. É uma coisa que nunca tinha acontecido. Agora, a questão é, tu tens que estar com atenção. Tens que estar com atenção ao que está a passar à tua volta e tens que estar com atenção às oportunidades que te aparecem. E tens que estar com atenção não é por causa de ti, não é por causa de ficares bem na fotografia. Tens que estar com atenção porque é alguma oportunidade de acrescentar valor aos teus companheiros, à tua comunidade. Por exemplo, a certa altura, a diretora da Alzheimer Ribatejo, aqui da Almeria, falou-me num rapaz, um italiano, fotógrafo, que tem um livro com fotografias sobre doentes de Alzheimer. A mãe dele foi doente de Alzheimer, faleceu, ele era o cuidador da mãe, e eu acho que esta questão do Alzheimer também remete um bocado para o papel dos cuidadores, porque há muitos cuidadores que sofrem bastante. Eu conheço cuidadores que são alvo de assédio moral nos seus locais de trabalho só pelo facto de serem cuidadores, com estatuto ou sem estatuto. Eu acho isso ignóbil, ainda por cima quando são pessoas que depois à frente mostram-se extremamente cooperantes e dialogantes e não sei o quê, e depois por trás na penumbra fazem coisas dessas. E portanto eu acho que ele, portanto, enquanto ia cuidando da mãe, foi apreendendo, tirou fotografias à mãe, tirou fotografias a outras pessoas, fez um livro e ofereceu, não foi o lucro do livro, foi as receitas do livro à Associação Alzheimer Portugal. Ele veio a Santarém, nós tivemos uma assistência extremamente composta, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, por aí fora. Não vendemos nenhum livro, mas não fomos lá para isso. O Mateu não veio cá para isso. O Mateu veio cá para falar do projeto e para despertar as pessoas para aquilo que ele tinha aprendido com os doentes de Alzheimer. É óbvio que as nossas reuniões são à terça-feira à noite e às vezes as pessoas, terça-feira à noite não é um dia muito fácil, não sei o quê. Mas há coisas que a gente não consegue contornar. E de qualquer maneira, qualquer que fosse o dia, haveria sempre inconvenientes da parte de alguém, não é? Portanto, nós estamos disponíveis, queremos fazer coisas que normalmente os outros não fazem, porque, e isto é outra coisa extremamente importante, nós já dissemos isto ao Sr. Presidente da Câmara, já dissemos isto ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ao Sr. Comandante da PSP, da GNR, da Cruz Vermelha, nós não estamos cá para andar a fazer as mesmas campanhas que as outras entidades a dizer, esta campanha é minha, porque se estão a fazer uma campanha sobre isto, eu tenho que ter a minha campanha. Não. Nós queremos é entrar nas campanhas de toda a gente. Nós queremos é dar massa crítica, queremos dar apoio à campanha dos outros. O país, o mundo, Santarém, somos pequenos demais para andar a fazer cada um as coisas por seu lado. Nós temos é que nos juntar todos. E esse é muitas vezes o mal de muitas instituições e depois trabalhamos... É verdade. É verdade. E não vamos... É verdade. É verdade. Mas, José Alberto, ficou aqui claro que o Rotary Clube de Santarém, e o Rotary em geral, mas em particular o de Santarém, que está a fazer um trabalho de abertura à comunidade, no entanto, e de trabalho com a comunidade, no entanto, como disseste, o Rotary Clube de Santarém tem, se eu não estou em erro, disseste 30 membros, parece, não é? Ou à roda de 30 perto dos 30 membros, sim. Perto dos 30 membros. Como é que é, nesse aspecto, a abertura à sociedade também? Disseste que é essencialmente ou só por convites que as pessoas entram. No entanto, um espectador que nos esteja agora a ouvir e que ache que, obviamente, e só assim fará sentido,
que pode prestar um trabalho importante com os Rotary, tem abertura para a entrada ou não? Sim, é assim. Nós temos página de Facebook, Instagram, LinkedIn e X. Pronto. Existe a página Rotary.org. Portanto, qualquer pessoa pode nos contatar. Só peço uma coisa: deixe o contacto. Por mensagem, deixe o contacto. E depois nós estabelecemos contacto. Para mim, há coisas que são fundamentais. Para mim, 3 minutos de conversas valem mais que um mail com 30 páginas. Na conversa estou a olhar para a pessoa, estou a ver a pessoa, estou a ver a sua atitude corporal. Dá para ver muita coisa. São muitos anos. Ainda é muito importante esse contacto direto. É fundamental. As máquinas não substituem tudo. Não. Para quem não entender, as máquinas existem para as tarefas rotineiras e para tornar cada vez mais tarefas rotineiras. Mas o cerne da questão está sempre na forma específica e sempre imprevisível como o humano intervém. E esperemos que, pelo menos nesses aspectos, nem a inteligência artificial o venha a substituir. Mas, Zé Alberto, tivemos uns agradáveis 50 minutos de conversa. Vamos nos despedir, agradecendo a tua disponibilidade para estes esclarecimentos que penso que foram importantes para os nossos espectadores. Obrigado. Sempre pode expor, está bem? Muito obrigado. Nós desejamos, voltaremos na próxima terça-feira, às 21 horas, como sempre, com um novo convidado, um novo tema. Ok, obrigado.